Oi, gente. Meu nome é Lorena. Eu sou aluna da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública e membro da Liga Acadêmica de Patologia. E hoje eu vou ministrar uma aula de doença de Graves. Então, para dar início, eu quero apresentar a vocês um sumário dessa aula. A introdução ela vai ser dividida em 3 tempos. Primeiramente, a gente vai fazer uma revisão básica sobre a localização e a fisiologia da tireoide. Em seguida, a gente vai falar um pouco sobre o hipertireoidismo e vocês vão entender o porquê. Por fim, no terceiro tempo, a gente vai abordar a doença de Graves. A partir daí, toda a aula vai ser relacionada a Graves. A gente vai falar do seu curso clínico, sua morfologia, seu diagnóstico e tratamento, apresentando as referências no final. A tireoide é uma glândula dita ter o formato de borboleta, como vocês podem observar na imagem. Ela está localizada abaixo e anteriormente à laringe, sendo constituída por 2 lobos laterais ligados por um istmo. Ela pesa cerca de 10 a 20, 25 gramas, e cada lobo seu mede cerca de 4 centímetros de comprimento por 2 centímetros de largura. Quanto à sua fisiologia, o que é que acontece? O hipotálamo é responsável por liberar o chamado fator hipotalâmico, que é o TRH. Esse TRH vai estimular na adenohipófise o TSH, que é o hormônio estimulador da tireoide, que por sua vez vai estimular na tireoide a produção e a liberação dos hormônios tireoidianos, que são o T3 e o T4, onde o T3 é a triodotironina e o T4 a tiroxina. Esse eixo descrito é chamado de eixo hipotálamo-hipófise-tireoide. Então, de forma resumida, existe uma estimulação no sentido do hipotálamo e da hipófise para os hormônios tireoidianos, para a tireoide, assim como existe um feedback negativo dessa tireoide para a adenohipófise e para o hipotálamo, porque à medida em que os hormônios tireoidianos estão em grande quantidade, tanto o hipotálamo quanto a adenohipófise vão ser sinalizados e a produção desses hormônios será reduzida. Falando então do hipertireoidismo, a gente sabe que ele é caracterizado por um hiperfuncionamento da glândula tireoide. Aqui cabe um parêntese, porque existe às vezes uma confusão entre os termos hipertireoidismo e tireotoxicose, sendo que a tireotoxicose ela vai ser um estado hipermetabólico causado por níveis circulantes T3 e T4 livres elevados. Só que, em geral, essa condição ela vai ser causada por um hiperfuncionamento da glândula, ou seja, pelo hipertireoidismo. As 3 causas mais comuns de tireotoxicose elas vão estar associadas a esse hiperfuncionamento, sendo elas a hiperplasia difusa da tireoide associada à doença de Graves, que é responsável por cerca de 85% dos casos, o bócio multinodular hiperfuncionante e o adenoma hiperfuncionante da tireoide. Dito isso, a gente pode então abordar um pouco o seu curso clínico, que vai ser caracterizado em geral por o aumento da taxa metabólica basal, ou seja, um aumento dessa atividade celular, justamente pelos hormônios T3 e T4 em quantidade elevada, que vai acabar levando ao aumento de fluxo sanguíneo e a vasodilatação periférica. E aí, por isso, o paciente vai acabar apresentando uma pele macia, quente, ruborizada. Além do mais, ele vai ter uma certa intolerância ao calor, sudorese aumentada, perda de peso, por mais que seu apetite esteja aumentado. Junto a isso, a gente também tem um aumento na necessidade periférica de oxigênio, por conta dessa vasodilatação. Então, o que é que acontece? Se você precisa de mais oxigênio, você vai acabar, na periferia, você vai acabar aumentando a contratilidade cardíaca e débito cardíaco. E esse paciente frequentemente cursa com taquicardia, palpitação, cardiomegalia, arritmia. Uma outra observação que a gente vê é a superatividade do sistema nervoso simpático, que vai levar o paciente a cursar com tremores, hiperatividade, labilidade emocional, ansiedade, incapacidade de concentração e insônia. Ele também acaba cursando com fraqueza muscular proximal e massa muscular diminuída. Existe aqui também uma hiperestimulação sistêmica do intestino, e aí essa hipermotilidade vai levar a uma má absorção e diarreia. Por fim, um aumento da reabsorção óssea. O que acontece? O hormônio tireoidiano estimula essa reabsorção óssea, que por sua vez vai aumentar a porosidade do osso cortical e vai acabar reduzindo o volume do osso trabecular. O efeito final disso vai ser uma osteoporose. Então, esse paciente ele vai acabar tendo um risco aumentado de fraturas. Essas são algumas das alterações principais encontradas no paciente com hipertireoidismo, não sendo elas as únicas.
A doença de Graves, como já foi dito, ela é a causa mais comum de hipertireoidismo endógeno. Quanto à sua incidência, a faixa etária mais acometida vai ser de 20 a 40 anos. As mulheres são cerca de 10 vezes mais afetadas do que os homens. Quanto à sua patogênese, a doença de Graves ela é um distúrbio autoimune caracterizado pela produção de autoanticorpos contra a tireoide, sendo que a mais importante delas vai ser o receptor de TSH. Então, o que é que acontece? Esse indivíduo ele vai produzir autoanticorpos, por exemplo, o TRAB, e aí esse TRAB ele vai atacar os receptores de TSH na tireoide. A gente vê aqui na imagem de roxinho a representação do receptor de TSH e em amarelo a representação do TRAB, que está escrito TSI, porque TSI é a fração mais específica do TRAB, significa imunoglobulina estimuladora da tireoide, e vai ser observado em cerca de 90% dos pacientes com doença de Graves. O que acontece? Quando essa TSI se liga aos receptores de TSH, vai estimular eles a produzir hormônio tireoidiano em excesso. Então, você aumenta T3 e T4 nesse paciente. Aqui cabe uma observação. No caso do TSI, que é a fração específica do TRAB, vai haver essa hiperestimulação. Porém, existem casos em que, quando o TRAB se liga no receptor, ele, ao invés de estimular, ele vai acabar bloqueando a ação do TSH sobre esse receptor, levando o paciente a um quadro de hipotireoidismo, que não é o caso da doença de Graves. Essa foi só uma observação. Então, continuando, a doença de Graves ela vai ser caracterizada por uma tríade de achados clínicos. Quais são eles? O hipertireoidismo associado ao aumento difuso da glândula tireoide, uma oftalmopatia infiltrativa com exoftalmia resultante disso, e, numa minoria de pacientes, uma dermopatia infiltrativa localizada, onde geralmente ela vai ser chamada de mixedema pré-tibial, que vai ser um acometimento dessa região pré-tibial. A gente vai detalhar um pouquinho mais essa tríade nos próximos slides. Aproveitando então a tríade de Graves que acabou de ser citada, vamos explorar um pouco mais o curso clínico da doença. Quanto ao aumento difuso da tireoide, ele vai estar presente em todos os casos, podendo ser acompanhado por um fluxo sanguíneo aumentado através da glândula, que vai acabar gerando sopro audível na tireoide. Quanto à oftalmopatia, é o seguinte, a gente tem que ter em mente que quando a gente pensa em um olhar fixo e arregalado, além de uma pálpebra superior lenta, a gente vai atribuir isso a uma superatividade simpática. Ou seja, isso não é exclusivo de Graves, isso já foi citado num quadro de tireotoxicose. Para Graves, a gente vai ter uma coisa a mais. A autoimunidade ela vai ter um papel significativo no desenvolvimento da oftalmopatia infiltrativa. O paciente com Graves ele tem uma protusão do globo ocular, ou seja, uma exoftalmia, que está associada ao aumento de volume dos tecidos conjuntivos retroorbitários e dos músculos extraoculares. Pelas seguintes razões: existe infiltração dos espaços retroorbitários por células mononucleares, inflamação com edema e inchaço dos músculos extraoculares, acúmulo de matriz extracelular e número aumentado de adipócitos, havendo, ou seja, uma infiltração gordurosa. Pacientes que têm oftalmopatia, eles vão apresentar os tecidos da órbita edematosos, por conta da presença de mucopolissacarídeos hidrofílicos. Já nessa imagem, a gente está observando aqui um desenho com a paciente com a exoftalmia e com o bócio, com a glândula aumentada. E aí, quando a gente pensa agora na dermopatia infiltrativa, ela, quando está presente, é caracterizada pelo espessamento da derme, por conta de deposição de glicosaminoglicanos e infiltração de linfócitos. Ela vai ser mais comum na pele que recobre a tíbia, por isso que ela também vai ser chamada aqui, nesse caso, de mixedema tibial, pré-tibial. E aí ela vai ter um espessamento escamoso e um endurecimento dessa região. Só que ela não é muito frequente, ela é muito pouco frequente nesses pacientes. Por mais que essa seja uma tríade, os dois achados mais comuns vão ser o aumento difuso da glândula e a oftalmopatia infiltrativa. E aqui nessa imagem a gente observa um caso de mixedema
pode apresentar essa tríade, já que a dermopatia é muito pouco frequente, além das alterações da tireotoxicose que já foram comentadas anteriormente nessa aula. Quanto à sua morfologia macroscópica, observamos na imagem à esquerda um aumento simétrico e difuso da glândula. A gente pode perceber um padrão carnudo da mesma. Já na imagem à direita, a gente pode reconhecer na microscopia uma tireoide que ela está difusamente hiperplásica. De maneira resumida, ocorre uma hipertrofia e uma hiperplasia das células epiteliais foliculares. O epitélio que reveste os folículos ele se apresenta alto e colunar. E essas células, por estarem aumentadas e amontoadas, elas vão acabar se projetando para a luz dos folículos, reabsorvendo o seu coloide, dando uma aparência recortada às suas bordas, como a gente pode observar nessa imagem de microscopia. Por fim, falaremos então do seu diagnóstico e do seu tratamento. O diagnóstico ele pode ser essencialmente clínico. Muitas vezes, uma avaliação inicial com anamnese e um exame físico detalhados já são suficientes para estabelecer o diagnóstico etiológico. Mas a gente pode complementar isso com achados laboratoriais, por exemplo. Quando você mensurar o TSH e o T3 e o T4 livres, percebe-se que o TSH vai estar diminuído, assim como o T3 e o T4 livres aumentados, sendo que a dosagem mais específica, uma dosagem melhor a ser feita é o de T4. Então, TSH e T4 livres são os mais indicados para se pedir. Existe também a questão da presença do anticorpo TRAb, certo? Que já foi comentado hoje aqui na aula. Só que o TRAb, ele raramente vai ser necessário para o diagnóstico. Existem alguns casos específicos onde ele é importante, como, por exemplo, no caso de gestantes que têm a doença de Graves, que ele vai ser usado para avaliar o risco de tireotoxicose neonatal por passagem transplacentária de anticorpos. Quanto à captação de iodo radioativo, ela é importante porque ela é capaz de diferenciar as causas de tireotoxicose, porque no caso da doença de Graves, você vai ter um aumento da captação difusa desse iodo radioativo. E, por fim, a ultrassonografia com Doppler ela é muito importante porque, além de ser um método não invasivo e um método relativamente barato quando comparado com outros, ele vai te permitir ver a anatomia da região, vai permitir avaliar o tamanho do bócio, permitir ver se existem estruturas adjacentes sendo comprimidas ou com grande possibilidade de compressão, assim como ela vai avaliar a presença de nódulos ou outras alterações. Sendo que o fato de ser com Doppler também é importante porque você pode avaliar o fluxo sanguíneo na tireoide, onde ele pode estar bastante aumentado na doença de Graves. Quanto ao seu tratamento, ele pode ser feito, por exemplo, com beta-bloqueadores, no caso de pacientes que estão com sintomas relacionados ao aumento do tônus beta-adrenérgico, que são pacientes com taquicardia, palpitações, tremores, ansiedade, quando eles têm esses sintomas bem evidentes, esses sinais bem evidentes. As tionaminas, elas vão ser usadas no intuito de diminuir a síntese de hormônio tiroidiano, que é o caso do propiltiuracil, por exemplo. Assim como existe a ablação por radioiodo. O que acontece? O iodo radioativo ele vai visar interromper de alguma forma o ciclo celular das células da tireoide, ajudando a melhorar o quadro desse paciente. E por fim, a gente tem também a intervenção cirúrgica, que ela vai ser usada principalmente em pacientes que apresentam grandes bócios, onde esses bócios vão estar comprimindo estruturas adjacentes. Então, pessoal, essa foi minha aula. Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma e as referências que eu usei estão aparecendo agora para vocês. Caso vocês tenham dúvidas ou sugestões, podem entrar em contato com a gente através do e-mail da Liga, lapatebaiana@gmail.com. Esse e-mail está aparecendo agora na tela para vocês e é isso. Até a próxima!